Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de legislação municipal para o concurso da Prefeitura de Feliz, no estado aqui do Rio Grande do Sul. Vamos iniciar estudando a lei orgânica do município e depois veremos o Estatuto dos Servidores aqui do município. Pessoal, a lei orgânica do município de Feliz, como qualquer lei orgânica, ela é a lei que organiza politicamente e administrativamente o município. Quem faz isso no âmbito federal para o país é a Constituição Federal. Cada estado da nossa república tem a sua Constituição estadual e cada município tem essa sua lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei que organiza tudo que tem de importante aí no município. A partir dela que decorrem as demais leis, tá? Então nós vamos estudar esta norma que ela é muito parecida com a Constituição em vários pontos, porque ela tenta abordar aqueles mesmos assuntos. Só que, claro, tudo aqui no âmbito do município, e por isso mesmo tem algumas diferenças em relação à Constituição Federal, e no decorrer do nosso estudo eu vou destacando para vocês. Lembrando que o nosso estudo aqui, ele é voltado para o concurso público, ele é voltado para que vocês acertem todas as questões, gabaritem e conquistem a vaga neste concurso, tá? Para quem ainda não foi meu aluno, eu sou o professor Gustavo Fregapani, sou procurador-geral no município de Teutônia, aqui também no interior do Rio Grande do Sul, e trabalho na preparação de concursos, especialmente com os conteúdos de direito constitucional, direito administrativo e também, e principalmente, legislação municipal, que é o meu dia a dia também como procurador, e é um conteúdo que eu já ministro há alguns anos aí para concursos públicos de prefeituras, tá? Então o nosso estudo vai ser voltado para que vocês compreendam, entendam o mais importante aqui da lei orgânica e na hora da prova identifiquem as respostas corretas. A lei orgânica ela é muito extensa para a gente fazer um estudo artigo por artigo, como eu faço com leis menores, tá? Aqui na lei orgânica, eu vou destacando para vocês os principais pontos, vou mostrar vários artigos que eu vou ler com vocês e comentar, para que vocês consigam, após assistir a aula, reler toda a lei orgânica e entender ela muito melhor. E aí, quanto mais vezes vocês relerem a lei, melhor até o dia da prova, para chegar na prova e lembrar de tudo que a gente vai comentar aqui no decorrer do nosso estudo, tá? Bom, pessoal, chega de conversa, vamos trabalhar, né? Temos aí, primeiro, o título da lei orgânica, que apresenta a organização do município. O artigo 1º, ele só diz que o município de Feliz faz parte do Rio Grande do Sul e do Brasil, e, portanto, vai seguir os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Diz também que se mantém o território do município. A lei orgânica, pessoal, era lá de 1990. E lá em 1990, quando ela foi instituída, eles combinaram que se manteria o mesmo território para o município de Feliz e que a cidade de Feliz é a sede do município, tá? É tudo isso que tem no artigo 1º, nada muito relevante para a prova. O artigo 2º diz que os símbolos vão ser estabelecidos em lei, então tem uma outra lei municipal que trata dos símbolos do município. E aí vem, no artigo 3º, as vedações. Pessoal, essa lei ela tem uma série de erros, tá? Ela tem uma série de erros, trocas de palavra. Eu não sei se eles erraram quando fizeram a lei ou se quem fez a compilação dessa legislação, ao copiar e colar ela ou a escanear, algumas palavras ficaram diferentes, tá? Por exemplo, aqui diz no artigo 3º que ao município é vetado. Não é vetado ao município, é vedado, de proibição, tá? Não é vetado isso aqui, é vedado, tá? Mas enfim, o que o município então não pode fazer? O que é vedado ao município? Tem aqui 5 proibições. Primeiro, não pode se envolver com religião. Não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar, impedir o funcionamento ou manter com seus representantes relações de dependência ou aliança, tá? Então, poder público não se envolve com religião. Respeita as religiões, deixa que elas celebrem seus cultos, suas práticas, mas não vai se intrometer, nem atrapalhando, nem colocando dinheiro para as igrejas, tá? Segundo, não pode
recusar fé aos documentos públicos. O município não pode não aceitar um documento público, porque os documentos públicos gozam de fé pública. Ele também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não pode, por exemplo, a prefeitura abrir um concurso dizendo só pode fazer o concurso quem é nascido no município de Feliz, ou quem é nascido no Rio Grande do Sul. Não pode. O concurso ele é aberto para todos. E a lei municipal não pode criar distinções entre os brasileiros. Tá? Também não pode o município contrair empréstimos externos, que seriam empréstimos do estrangeiro, sem prévia autorização do Senado. Cuidado, não é da Câmara Municipal. Por que é do Senado? Porque sempre que um ente público do Brasil quer pegar um empréstimo externo, tem que pedir autorização do Senado. Tá? Então, se o município de Feliz quiser pegar um empréstimo externo, ele até pode, mas ele vai ter que ter aprovação do Senado, vai ter que mandar lá para o Senado Federal aprovar. E também, ao município é vedado instituir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Para criar um novo imposto ou para aumentar os impostos ou taxas e contribuições já existentes, tem que haver uma lei do município. Tá? Maravilha. Seguimos agora e chegamos aqui no artigo 4º. O artigo 4º, ele nos traz os poderes do município. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. Os poderes do município são somente 2. Eu já coloquei na nossa apostila aí um quadrinho para ajudar a memorizar isso e a perceber isso, né? Quais são os 2 poderes do município de Feliz? O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, tá? Estes são os 2 poderes do município, executivo e legislativo. E tem os poderes dos estados da União, que são 3, executivo, legislativo e judiciário. E está aqui a pegadinha para a prova. Não existe poder judiciário no município. Ah, professor, mas lá em Feliz tem um foro no centro da cidade. O foro da cidade de Feliz, ele não é municipal? Não. O foro de Feliz, ele é estadual. Ele pertence à Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem várias comarcas espalhadas por todo o estado. Então essa que é a ideia desta comarca, tá? Não podemos confundir isso. Então é isso, poderes do município são só 2, executivo e legislativo. Se a banca afirmar que existe poder judiciário no município de Feliz, isso não é verdade, tá? O poder judiciário pode ser federal ou estadual, mas não pode ser municipal, tá? Muito bem. Seguimos aqui com o estudo da lei orgânica, salvo exceções que esta lei mesmo preveja, é proibido, é vedado qualquer dos poderes delegar atribuições, assim como quem estiver em um deles não pode exercer funções em outro. Claro, pessoal, porque a função do executivo da prefeitura é administrar o município tomando decisões políticas e administrativas. E a função da Câmara de Vereadores, além de legislar, além de fazer leis, é a função dela fiscalizar o executivo, fiscalizar a prefeitura. Então, quem está sendo fiscalizado não pode exercer atribuições em quem fiscaliza e vice-versa, para evitar que o serviço seja prejudicado, tá? Claro que aí nós temos que não estão abrangidos nessa vedação os termos de colaboração firmados entre Legislativo e Executivo, que tem por finalidade os serviços de contabilidade, elaboração da folha de pagamento, realização de licitações, entre outros de caráter burocrático. Como assim, professor? Não entendi nada. Pessoal, você que está me assistindo aí, você já foi em alguma Câmara de Vereadores no interior do Estado? Se nunca foi, se não conhece, eu vou brevemente relatar para vocês. A Câmara, geralmente, é um lugar bem pequeno, com bem poucos servidores. Tem municípios que sequer têm servidor concursado na Câmara. E os que têm poucos servidores, tá? A Câmara, ela não possui uma estrutura administrativa para realizar por conta própria pagamento, licitações, contabilidade, tá? E como é que ela faz isso? Ela faz um convênio, um termo de colaboração com a prefeitura, e aí o setor de licitações da prefeitura também faz licitações para a Câmara.
O setor lá que lança a folha de pagamento da prefeitura também vai fazer a folha de pagamento para a Câmara, tá? Essa que é a ideia, é essa colaboração, tá? Isso é possível, tá? E aí vai acontecer de que quem realiza licitações da prefeitura também faz licitações da Câmara, tá? Mas isso é só nesse caso aqui que esteja previsto em um termo de colaboração que seria autorizado. Porque vejam bem, são funções burocráticas, não são funções fiscalizatórias. Quem é do executivo não pode exercer uma função na Câmara que seja de fiscalizar o próprio executivo. Não tem como, tá? Esse é o detalhe, então, que a gente tem que observar nesse artigo 4º. Muito bem. O artigo 5º nos traz que o município pode celebrar convênios com a União, Estado e com outros municípios para desenvolver programas e prestar serviços mediante autorização da Câmara Municipal. E aí temos no artigo 6º as competências do município no exercício de sua autonomia, tá? O que faz o município? Porque o município ele é um ente federativo. Na Constituição Federal, tem competências que são da União, que é o governo federal que desempenha, tem competências que são dos estados, cada governo estadual vai desempenhar, e temos atribuições que são de cada um dos municípios, tá? Bom, o que cabe então ao município? Primeiro, disciplinar a matéria do interesse local. Tudo que é matéria de interesse local do município, ele vai disciplinar, tá? E aí vão ter leis e regulamentos tratando sobre os serviços locais. Também organizar seus serviços administrativos, organizar o funcionamento da prefeitura, né? Administrar seus bens, o município administra os bens que são municipais, né? Estabelecer o regime jurídico dos servidores e organizar seus quadros. Então existe uma lei dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores. Legislar sobre serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencem a entidades particulares. A competência sobre os cemitérios pertence ao município, tá? Também, interditar edificações que estejam em ruínas ou em condições de insalubridade e demolir construções que ameacem a segurança coletiva. Também o município vai regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e outros meios de publicidade. Vai regulamentar as competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos. Vai legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral, no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre forma e condições de venda das coisas e bens apreendidos. Vai legislar sobre serviços públicos e regulamentar processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz, gás, energia elétrica e outros que são de caráter de uso coletivo. Também normas de prevenção e controle de ruído, poluição do meio ambiente. Desapropriar, o município tem a competência de desapropriar por interesse social ou por necessidade. Às vezes precisa de apropriar para fazer uma rua, para que uma rua continue. Tem áreas privadas que são desapropriadas, claro que aí o município vai desapropriar e indenizar os proprietários, né? Mas o município tem essa competência de fazer essa desapropriação, estabelecer o planejamento municipal, disciplinar serviços de limpeza pública, remoção do lixo domiciliar, o lixo de casa em casa, e a destinação final que é dada ao lixo também é competência do município, prevenção de incêndio, disciplinar o serviço de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida, licenciar estabelecimentos para funcionarem no município, né? Fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais e de diversão. É o município que fixa, por exemplo, o horário de funcionamento dos bancos. Organizar e prestar diretamente ou sob concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, transporte de passageiros, que é um serviço de caráter essencial. Promover o ordenamento territorial através de planejamento e controle de uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, observando a legislação e competência fiscalizadora federal e estadual. Fixar os feriados do município. Também, zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública. Promoção do ensino, educação e cultura. Estimular melhor aproveitamento de terra. Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos.
Promover defesa sanitária vegetal e animal, extinção de insetos e animais daninhos. E aí segue com mais algumas atribuições aí típicas do município. E na última lá diz que ele vai regulamentar e exercer tudo que não seja vedado pela Constituição Federal e Estadual. Quando a Constituição Federal diz que algo é exclusivo da União ou exclusivo do Estado, aí o município não vai adentrar naquele assunto. Agora, tudo que não esteja proibido nas Constituições Federal e Estadual ao município, ele vai desempenhar também, né? O município, na verdade, dos entes, é o que mais tem atribuições, porque ele é o que atua mais próximo das pessoas. Ele é o que atua mais próximo de serviços de educação, saúde, dentre muitos outros, né? Muito bem. Na sequência temos os bens municipais. Aí no artigo 7º, são bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações, que a qualquer título pertencem ao município. Quem administra os bens municipais, quem tem esta competência, esta atribuição, é o prefeito. E ele pode delegar essa atribuição, exceto aqueles que são utilizados pela Câmara Municipal nos seus serviços, tá? Porque aqueles bens que a Câmara Municipal utiliza para funcionar, naqueles o prefeito não pode se envolver, em homenagem ao princípio da separação dos poderes. Temos o poder legislativo e executivo que são independentes entre si, e sendo eles independentes, um não pode intervir no outro diretamente, né? Fora das suas atribuições. Então, os bens da Câmara são exclusivos da Câmara. É interessante o parágrafo 2º, que ele fala sobre a hipótese de doação, venda ou concessão de uso de áreas e equipamentos públicos que já existam e sejam destinados para educação, cultura, saúde e lazer, parques, praças, jardins e similares. Esses lugares, em regra, não podem ser doados, vendidos ou colocados, né, à disposição para uma concessão de uso para alguém utilizar. Por quê? Porque eles são bens públicos destinados à coletividade. Então, em regra, o município não pode emprestá-los, alugá-los, doá-los ou vendê-los. Tem que usar para a destinação que eles têm. Aqui dentro se incluem escolas e creches do município, centros culturais do município, museus do município, parques, praças em geral, né? Todos esses lugares que têm um uso especial, um uso coletivo, em regra, eles não podem ser vendidos. Agora, se tiver um bem que tenha essa finalidade, e eles queiram vender, ou doar, ou fazer uma concessão, para que se faça isso, tem que ter a aprovação de 2/3 dos vereadores, o que não é fácil de conseguir. Quando se precisa de maioria dos vereadores, até não é muito difícil. Geralmente, o prefeito consegue a maioria. Agora, essa de 2/3 ela é mais difícil de conseguir, tá? Então, para os casos que a lei orgânica entenda que deve ser mais debatido, que ela queira dificultar um pouco a aprovação, ela coloca este quórum maior, tá? Aqui temos um caso, tá? Para este caso aqui, precisa de aprovação de 2/3 dos vereadores. Então, se cair na tua prova, qual o quórum de votação que é necessário para que se aprove a doação, venda ou concessão de uso de uma área ou um equipamento destinado a essas finalidades aí listadas? Tu tem que lembrar, precisa de aprovação de 2/3, não são 3/5, não é maioria absoluta, é maioria de 2/3. Isso é a maioria que se chama de qualificada, tá? Maioria qualificada de 2/3, tá? E ainda diz ali que a aquisição, quando o município for adquirir, comprar bens imóveis, seja por compra ou por permuta, que na permuta o município dá um bem e recebe outro em troca, em ambos os casos precisa de prévia autorização da Câmara Municipal. Então, se tem um bem imóvel que interessa ao município, que ele quer comprar ou ele quer permutar por um outro, antes do prefeito fazer isso, ele vai encaminhar um projeto de lei para que a Câmara de Vereadores autorize ele a fazer esta doação, esta aquisição, essa compra ou permuta, tá? Maravilha. O próximo capítulo que nós temos é um capítulo que trata sobre a administração pública. Ele é muito parecido com o que dispõe lá no artigo 37 da Constituição Federal. Na verdade, muitos dos itens aqui foram copiados dos artigos 37 a 41 da Constituição, tá? Temos primeiro que a administração pública observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade. Esses 4 princípios estão lá na Constituição Federal de 1988, né? Lá no artigo 37. E lá tem mais um junto, que é o princípio da eficiência. Por que o princípio da eficiência está lá e não está aqui? Porque esta lei ela é anterior à Constituição Federal, ou melhor dizendo, ela é anterior à Emenda Constitucional 19 de 1998, que inseriu aquele 5º princípio da eficiência na Constituição. Quando foi feita a lei orgânica aqui do município de Feliz, lá na Constituição Federal só existiam 4 princípios, que são eles legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E para fins de prova aqui no concurso, sobre a lei orgânica, se perguntarem, são esses 4 princípios, tá? A eficiência não foi inserida aqui na lei orgânica. Poderia ter sido depois, mas não foi. O artigo 10 nos traz que cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e também aos estrangeiros, tá? Então, na verdade, os cargos públicos aqui do município, eles podem ser preenchidos por qualquer um que possa fazer o concurso público, tá? Que tenha interesse. E aí seria possível, inclusive, que estrangeiros pudessem fazer, se houver uma lei municipal prevendo tal condição, tá? Temos no artigo 11 que, em regra, a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, e aí, dependendo do caso, pode ser afastada essa necessidade, porque nós temos 2 tipos de cargos na administração pública, tá? Tem os cargos efetivos, que é esse que vocês vão conquistar com o concurso, e tem os cargos em comissão, que é o famoso CC, tá? Muito bem. Para ocupar um cargo efetivo, tu vai fazer concurso público, e aí depois que tu passa no concurso, tu vai ter um estágio probatório, tá? E depois do estágio probatório, tu terá a estabilidade. Será estável no cargo. Não poderá ser demitido sem um processo administrativo, judicial de avaliação. Já o cargo em comissão, ele não precisa de concurso para entrar. Ele tem livre nomeação. Só que ele também tem livre exoneração. O que significa isso? Significa que o prefeito ele pode nomear quem ele quiser para ocupar um cargo em comissão. Claro, desde que não seja parente, né, em razão do nepotismo, tá? Mas ele pode nomear qualquer pessoa, mesmo que não seja concursada, para ocupar um cargo em comissão. Essa pessoa pode ser mandada embora a qualquer momento também. Ela nunca vai ter a estabilidade que o concursado adquire após os 3 anos do probatório, tá? Então existe essa diferença, sem falar que, havendo o regime próprio de previdência, o ocupante do cargo efetivo se aposenta pelo regime próprio, enquanto que o cargo em comissão pelo regime geral de previdência, tá? Então é isso que nós temos. Cargo efetivo é aquele mediante concurso público, tá? E o cargo em comissão é aquele que o prefeito nomeia e exonera quando desejar, tá? Muito bem. Isso que nós temos aí sobre os cargos, empregos e funções, então, no artigo 11. O parágrafo 1º traz o prazo de validade do concurso, tá? O concurso público, ele vai ter validade de 2 anos, pessoal. 2 anos, e ele pode ser prorrogado uma vez por igual período, tá? Então, vocês vão fazer o concurso agora, vocês vão passar em primeiro lugar, né? E aí não terão que ficar esperando. Já serão nomeados logo, tá? Mas quem ficar naquele chamado cadastro reserva, né, neste concurso, além das vagas previstas, aí, por 2 anos, pode ser chamado para ocupar o cargo. É aquela situação, né? Alguém se aposentou, alguém se exonerou, ou a prefeitura precisa de mais servidores e cria mais um cargo. A qualquer momento, quem está ali na lista de espera do concurso pode ser chamado. E durante essa validade do concurso de 2 anos, eles não podem nem realizar um outro concurso. Eles têm que chamar quem está aprovado. Só se chamarem todos aprovados no concurso que poderiam realizar um novo concurso. Então, dentro desse prazo, se alguém for ser convocado, é aquela pessoa que está naquela lista de classificação do concurso. Quando terminam os 2 anos, o prefeito tem 2 opções. O prefeito pode prorrogar por mais 2 anos, ou ele pode fazer um novo concurso.
Geralmente, o concurso ele é prorrogado por mais 2 anos. E sabe por que ele é prorrogado? Porque o concurso custa caro. O concurso custa caro e dá trabalho para o município. Então não vale a pena ficar fazendo concurso todo ano, tá? Existe uma lenda urbana por aí que as prefeituras fazem concurso para arrecadar. Ah, abriram concurso e caso reserva, professor. É só para arrecadar, não vão chamar ninguém. Não é verdade, pessoal. Porque o dinheiro que é usado com a arrecadação das inscrições, ele é utilizado para pagar a banca e ele não paga tudo. Muitos concursos de prefeitura, além das inscrições que são arrecadadas, a prefeitura tem que arcar com mais de 200, 300 mil reais até. Então não é fácil, não é barato para a prefeitura realizar concurso. E muito menos ela vai lucrar com o concurso público, tá? O concurso não tem a finalidade lucrativa para a administração. Por isso que geralmente é prorrogado, tá? A maioria dos concursos, eles são prorrogados, tá? Então é isso, a validade do concurso é de 2 anos e por igual período, tá? Muito bem. Temos no parágrafo 2º que durante esse prazo improrrogável, então, quem está aprovado tem prioridade para ser chamado, é claro, essa é a importância do concurso. Se não seguirem as regras, do concurso público, nós temos nulidade do ato e punição à autoridade responsável, né? Se alguém for nomeado para um cargo no município sem concurso público, essa nomeação é nula. E quem nomeou, quem possibilitou isso, que é uma fraude, que é uma irregularidade grave, vai responder também por isso, tá? E o parágrafo 4º fala sobre as funções de confiança, DCA. Por que DCA? Direção, chefia e assessoramento. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por cargo efetivo. O que é uma função de confiança? É uma função de chefia, de direção e assessoramento que o prefeito não pode nomear quem ele quiser. Ele tem que nomear alguém que seja já concursado no município, tá? E é muito comum ter na lei municipal, então, funções de confiança e cargos em comissão. As funções de confiança, o prefeito só pode designar pessoas que já sejam ocupantes de cargos efetivos, que já sejam concursados na prefeitura. Já para os cargos em comissão, esses o prefeito pode escolher quem ele desejar, tá? Muito bem. É isso que diz aí o parágrafo 4º. Temos no artigo 13 que vai haver uma reserva de vagas para pessoas com deficiência nos concursos públicos, tá? Só que essa reserva está em outra lei, não nessa, então aqui para nós não é relevante aprofundar, além de saber que há essa reserva de vaga para pessoas com deficiência, tá? Temos no artigo 14 que o servidor público civil tem o direito à livre associação sindical, então vocês, como servidores do município de Feliz, poderão, se quiserem, se associar ao sindicato de servidores. Se não quiser, também não são obrigados, tá? E aí o servidor eleito também tem licença para o desempenho de mandato nessa entidade sindical, tá? Temos ainda no artigo 15 que o direito de greve vai ser definido em lei federal. Temos que a lei vai estabelecer, conforme o artigo 16, os casos de contratação por tempo determinado, tá? Esses contratados por tempo determinado são chamados temporários. Eles são contratados por uma situação emergencial. Eu preciso de servidores e não tem concurso público realizado para eu convocar. E aí, enquanto não se realiza o concurso, se chamam esses temporários. Ou quando acontecem desastres, tragédias, campanhas de combate à dengue, em todos esses casos é muito comum se usar os temporários, tá? É essa ideia desses temporários que tem previsão no artigo 16 aí da lei orgânica. Temos no artigo 17 que os vencimentos do legislativo não podem ser superiores aos pagos pelo executivo em cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, tá? Exceto vantagem de caráter individual. Como assim? Um servidor que é agente administrativo na Câmara de Feliz não pode ganhar mais que um servidor que é agente administrativo na prefeitura, se as funções são as mesmas, tá? Essa que é a ideia do artigo 17. Ressalvado vantagem de caráter individual, porque às vezes o servidor tem algumas gratificações incorporadas e isso aí poderia receber a mais, tá? Muito bem. Temos no parágrafo 1º que não pode vincular ou equiparar nenhuma forma de espécie remuneratória para fins de remuneração de pessoal do serviço público. Como assim? Eu não posso ter uma regra na legislação municipal que diga o seguinte: sempre que o médico ganhar um aumento, o enfermeiro vai ganhar também. Não. Para cada cargo
tem uma remuneração específica fixada em lei, e o prefeito, para cada aumento que ele queira dar, ele vai fazer uma lei específica designando quais são os cargos. Tá? Um cargo não está equiparado ao outro. O município pode dar aumento para todos ou só para alguns. É uma liberdade que tem o município. Tá? O parágrafo 2º traz que os acréscimos pecuniários, acréscimos em dinheiro, percebidos por servidores públicos, não serão computados e acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Isso aqui é para evitar o efeito cascata, porque se uma parcela vai incidindo sobre a outra, uma remuneração que começa com vencimento de 2.000 se torna uma remuneração de 10, 15 mil reais. Para evitar, para impedir esse efeito cascata, tem essa regra, que também está na Constituição Federal e está copiada aqui nesse dispositivo do artigo 17, parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 3º traz que a remuneração dos servidores ela é irredutível, tá? Exceto aqueles casos, que são casos quando o servidor baixa no teto remuneratório, ou quando ele vai ser remunerado por subsídio, tá? Ou ainda quando impostos aumentam, porque quando os impostos aumentam, diminui o poder aquisitivo do servidor, mas o fato do imposto ter aumentado não dá o automático direito para o servidor ter o aumento. O ideal seria, né, que sempre que aumentassem os impostos, isso também gerasse um aumento para os servidores, mas uma coisa não está vinculada à outra, tá? Depende de lei também para acontecer. Temos no artigo 18 uma regra que também decorre da Constituição Federal, que é a regra da acumulação de cargos públicos, tá? E essa regra a gente vai conversar sobre ela com mais calma no nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto para a gente continuar aqui estudando a Lei Orgânica do município de Feliz. Até logo!